Olá, na aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre o pseudocódigo e como ele funciona, principalmente para resolver o problema do Fibonacci. Então, o principal conceito que a gente tem que entender no pseudocódigo é o conceito de função. Uma função, se a gente for buscar o conhecimento da matemática, você pode entender a função como sendo algo que a partir de uma entrada, esse algo é modificado e é gerado uma saída. Então, esse esqueminha que eu fiz é um esqueminha bem simples para você entender tanto o conceito de função matemática quanto o conceito de função na computação. Então, isso aqui é um copo, certo? E esse copo, ele tem a propriedade, a capacidade de modificar tudo que entra nele, gerando uma saída. Então, aqui o copo ele vai receber uma quantidade N de água. Então, N representa a quantidade de água que vai entrar dentro dele. O corpo do copo ele vai ser responsável por fazer alterações nessa entrada e gerar uma saída, certo? Então, digamos aqui que o corpo da minha função, nesse caso aqui, imagine que você tivesse colocado sal aqui dentro. Então, à medida que você vai colocando água, água normal, né? Ele vai recebendo sal e vai sendo gerado uma saída de água salgada. Ou então, melhor dizendo, né? Isso aqui é como se fosse o conceito de filtro de água. Então, você está entrando água suja, o corpo da função é responsável por filtrar e a saída disso será água filtrada. Certo? É o mesmo conceito da matemática, é o mesmo conceito da computação. Então, uma função faz isso. A partir de uma entrada, que é nesse caso aqui a gente chama de n, a partir de uma entrada, que a gente chama de n, a gente vai fazer alterações nessa função para que retornemos uma saída, certo? Então, no caso da função fib, ela vai retornar o valor da enésima posição numa sequência Fibonacci. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que uma função, nesse caso aqui desse pseudocódigo, ela é executada de cima para baixo. Uma leitura normal, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando eu falo usar a função na matemática, eu posso simplesmente definir a minha função dessa forma. E quando eu falo usar a função, significa eu variar, né? Modificar o valor de x. Então, quando o valor de x for zero, f de 0 é igual a 1. Quando o valor de x for igual a 1, f de 1 é igual a 2. E assim vai. Então, na computação, o uso da função segue o mesmo princípio. Quando a função fib de 0 for chamada, ela retornará 0. Quando a função fib de 1 for chamada, ela retornará 1. Então, esse resultado aqui, ele vai seguir a regra do corpo da função. Então, nesse caso aqui, vamos fazer uma simulação. Quando essa função fib de 0 for chamada. Quando fib de 0 for chamado, isso significa que o valor de n vai ser igual a 0. Então, quando o valor de n for igual a 0, faremos a seguinte pergunta. Se n é igual a 0, certo? Isso aqui é uma função que a gente chama de função condicional. Como é que a função condicional funciona? Caso a expressão após a palavra se seja verdadeira, a primeira coisa que ele faz é executar a primeira ação logo abaixo, certo? Você pode ter várias ações aqui dentro, mas de forma simplificada, para esse primeiro contato da função se, entenda o seguinte, que quando essa condição aqui for verdade, a ação executada será essa aqui, a primeira. Então, no caso de n for igual a 0, a gente está fazendo uma comparação. N é igual a 0, então você vai dar uma resposta que pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, o valor de n é 0. E aí você está fazendo uma comparação. 0 é igual a 0? Logicamente sim. Então, como eu falei, a ação vai ser retornada, né? Então, a ação vai ser executada e, nesse caso, será o retorno do valor 0. Note que quando uma função retorna, o que vem após o retorno vai ser ignorado, certo? Então, seguindo aquele mesmo fluxo, você tem uma entrada, o corpo da minha função realiza alguma modificação nessa entrada e é retornado algo. Então, por isso que fib de 0 vai retornar o valor 0. E quando fib de 1 for chamada? Quando fib de 1 for chamada, o valor de n vai ser igual a 1. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é comparar. Na linha 2, se o valor de 1 é igual a 0. Logicamente, isso não é verdade. Então, essa ação não vai ser executada. Então, faremos
uma nova checagem. Se valor de n, quanto é que é o valor de n? O valor de n é igual a 1. E verificaremos essa expressão. 1 é igual a 1? Verdade. Então, depois que é verificada uma verdade, o código, né, o pseudocódigo, ele vai executar a primeira ação. E nesse caso, a primeira ação vai ser retornar 1. Então, aqui, quando o fib de 1 for chamado, a função fib retornará o valor 1. Tranquilo. Mas quando o valor de n for diferente de 1 e for diferente de 0? Então, como eu falei na aula passada, a função, nesse caso, né, ela chamará o que a gente conhece como função recursiva. Ou seja, uma função, a fib, ela está chamando ela mesma. Então, vamos fazer uma simulação para ver como se comporta esse pseudocódigo quando o valor de n for igual a 2. Então, quando n for igual a 2, faremos uma primeira checagem. N é igual a 0? Não. Então, essa ação não vai ser executada. N é igual a 1? Não. Então, essa ação não vai ser executada. E aí, na linha 6, ele vai chamar a função fib novamente, só que ele vai modificar a entrada. Aqui vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 1. E aqui vai ser 2 menos 2, que aqui vai ser igual a 0. Né? Então, ele vai chamar fib de 1 e fib de 0 e vai somar. Só que a gente sabe quanto é o valor de fib de 0 e quanto é o valor de fib de 1. Está aqui, ó, já foi calculado. Fib de 1 vale 1, fib de 0 vale 0. Então, quando a função fib de 2 for chamada, ela vai retornar a soma dos dois números anteriores na sequência Fibonacci. 1 mais 0, que é igual a 1. E assim, essa função ela é chamada várias vezes para valores de fib maiores que 2. Entenderam? Deu para entender? Então, isso é uma função recursiva. Só que tem uma forma diferente da gente entender melhor como é que ela funciona. E entender por que uma função recursiva, ela não é, dependendo do caso, né? Ela pode ser bastante demorada. Nesse caso aqui, a gente vai entender porque a nossa função ela é exponencial, como a gente viu na primeira aula. Então, para representar visualmente essa função, eu posso criar uma estrutura que a gente chama de estrutura de árvore. Então, eu vou colocar aqui um f de n, certo? E aí, para a gente simular isso, eu vou falar que o meu valor de n, ele vai valer 4. Então, a gente vai calcular fib de 4. Só que a gente viu que para valores maiores que 1, você tem que somar o Fibonacci dos dois números anteriores. Então, posso fazer aqui fib de n menos 1 e fib de n menos 2. N aqui vai ser 4, n aqui vai ser 4, e aqui n aqui vai ser 4 menos 1 dá 3, e aqui será 4 menos 2 dá 2. Só que para calcular fib de 3, eu preciso saber o fib dos dois números anteriores. Então, aqui eu posso, para calcular fib de 3, eu vou precisar saber antes quem é o fib de n menos 2, mais, aqui é uma soma, ó, mais fib de n menos 3. Isso daqui, 4 menos 2 dá 2, e 4 menos 3 dá 1. E para calcular fib de n menos 2, eu preciso saber quem é o fib de n menos 3 mais fib de n menos 4. Fib de 2, a gente sabe que é fib de n menos 3 mais fib de n menos 4. E assim vai. Então, dá para entender que essa função ela vai crescer exponencialmente, né? Você tem uma estrutura de árvore, porque para fazer o cálculo de um valor, você precisa chamar recursivamente duas vezes a mesma função, certo? Então, essa função ela retorna corretamente o resultado de Fibonacci de um valor n, só que ela não é computacionalmente eficiente. E aí, na próxima aula, a gente vai dar um passo a mais. A gente vai ver algumas outras estruturas do pseudocódigo, alguns outros comandos, e aí a gente vai criar um novo pseudocódigo para retornar o valor de Fibonacci de uma forma mais eficiente. Então, por enquanto é só. Um abraço a todos e até a próxima aula.